bem-vindos à disciplina de Hidrologia Avançada. Nós vamos hoje conversar um pouco mais sobre o conceito de modelo. O conceito de modelo é um conceito extremamente relevante para a hidrologia. Nós vamos iniciar a nossa conversa discutindo acerca do que é modelo numa perspectiva mais abrangente do que a própria hidrologia, para em seguida nós discutirmos o que é um modelo hidrológico. Esse conceito de modelo, ele se relaciona ao conceito de teoria e de conhecimento científico, né? Os modelos, eles nos permitem conhecer uma parcela da realidade. E aí, para que a gente possa analisar um pouco mais sobre esse papel do modelo, nós vamos primeiro discutir um pouco mais sobre o que é uma teoria e o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele é composto por conceitos e declarações que os cientistas consideram úteis para o propósito da ciência. Então, o conhecimento científico ele é composto por essa base conceitual e declarações que nós fazemos sobre o mundo, tá certo? Sobre as coisas que acontecem. E esse conhecimento científico, ele busca prover formas de organizar e categorizar o mundo. Então, na realidade, o conhecimento científico ele se relaciona com o mundo que existe, e esse mundo a gente vai tentar predizer o que acontece nesse mundo, explicar os fenômenos e os eventos que estão acontecendo nesse mundo, compreender as relações sobre as causas dos eventos que acontecem nesse mundo. Os fenômenos que acontecem nesse mundo, a gente vai procurar explicação, compreensão, predizer o seu comportamento, e para isso a gente vai ter que organizar e categorizar o mundo. Então, o conhecimento científico, ele procura construir meios, métodos, instrumentos, ferramentas para que a gente possa realizar esse tipo de tarefa. E no contexto do conhecimento científico, os modelos e as teorias, elas têm aí um papel fundamental, tá certo? A gente pode fazer uma discussão sobre os conceitos de o que é teoria e o que é modelo, à luz das preocupações da filosofia da ciência. A filosofia da ciência, ela tem um princípio fundacional, que é exatamente estabelecer de que tratam as teorias, qual é o conteúdo das teorias, e uma outra é dessa relação entre a teoria e o mundo, e a teoria e os usuários da teoria. Então, a filosofia da ciência, ela tem essa preocupação de definir exatamente o que é uma teoria e qual é essa relação que a teoria tem sobre o mundo, que aí está associado, inclusive, ao conceito de a gente aceitar ou não a teoria, da aceitabilidade de uma teoria. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Antes disso, porém, é importante a gente falar sobre alguns conceitos que vão fazer parte dessa discussão. Primeiro é o conceito de fenômeno. Vamos definir aqui um fenômeno como aquilo que a gente consegue observar, tá certo? Então, são fenômenos observados, são eventos observados, que vão acontecer no mundo. Então, esses eventos observáveis no mundo, nós vamos chamar de fenômenos. E uma coisa que a gente vai observar é que esses fenômenos, eles têm uma certa regularidade, alguns desses fenômenos, eles apresentam uma grande regularidade. Por exemplo, todo dia pela manhã nós vemos o sol. Se nós colocarmos uma panela no forno e ligarmos a chama, essa água vai aquecer. Então, toda vida que a gente colocar uma panela com água no forno e acender a chama, ela aquece. Isso é uma regularidade que a gente observa no mundo dos fenômenos do mundo. Então, normalmente, quando a gente se depara aí com esse tipo de regularidade, a preocupação da ciência é normalmente tentar identificar quais são as causas e por que é que acontece isso. Quais são as causas dessa regularidade, quais são as explicações associadas a essa realidade, essa regularidade do mundo. Então, a busca dessas explicações, dessas causas, que é um dos centros do objeto da ciência. E muitas vezes nessas buscas a gente vai definir o que a gente vai chamar de leis. Leis são exatamente relações estáveis, tá certo? E universais, que vão acontecer
na realidade, né? Então a gente vai expressar, por exemplo, a gente acabou de definir uma lei dessa questão de se você tem uma lei que uma panela coloca no fogo e aquece, né? Então a gente vai ter aqui um aumento de temperatura, né? Então a partir daí a gente pode construir algum tipo de lei e depois a gente vai ver que essas leis também, como é a questão, por exemplo, de todo a segunda lei de Newton, né? Então vão assistir a lei de Fick, né? Então você vai ter a lei de Hooke, são várias relações que nós vamos encontrar na realidade, tá certo? Então esse é um ponto importante, a gente tentar identificar essas regularidades do mundo, identificar quais são as suas causas e explicações, e muitas vezes a gente vai formular essas leis. Quando a gente está, muitas vezes, fazendo essas explicações do mundo, existem os fenômenos que a gente diz que são observáveis, e muitas vezes na construção dessas teorias nós vamos hipotetizar ou inferir que vão existir processos, né, que não são observáveis. Por exemplo, se eu estou falando aqui no aquecimento dessa água, a gente vai observar que a gente vai poder fazer a hipótese que esse aquecimento dessa água vai gerar inclusive uma redução do seu volume, e essa redução no volume da água após o aquecimento, no caso da água depois de 100 graus, quando ela começa a ter um processo maior de transferência, e a gente vai fazer uma hipótese que vai começar a ter transferência de algumas moléculas de água para a atmosfera. Então a gente tem que fazer uma hipótese que essa água é composta por moléculas e que essas moléculas elas mudam de fase, né? Então a molécula a gente não consegue observar de uma forma direta essas moléculas de água, né, em função do seu tamanho, etc. Você vai muitas vezes observar de forma mais indireta. Então, em função disso, a gente vai dizer que vão existir os fenômenos que são observáveis e normalmente na construção das teorias vão ter elementos que não são observáveis. Uma grande discussão na teoria da filosofia da ciência é se essas entidades que a gente diz que não são observáveis, se elas têm existência real ou não, né? E aí, inclusive, a gente vai ter uma divisão entre o que a gente vai chamar de uma linha mais realista, né, e uma linha não realista da filosofia da ciência. Todo mundo na filosofia da ciência considera a hipótese de que considera como verídico a existência de um mundo externo a nós, né? Mas não obstante isso, o que vai definir que vai ser realista ou não realista é exatamente se você avalia que é verídico, tem existência real esses não observáveis ou não. Bem, como vinha dizendo, um outro conceito interessante é esse princípio da causa comum. A que se refere? O princípio da causa comum ele está associado à ideia de que existem fenômenos que podem estar correlacionados. Se esses fenômenos estão correlacionados, né, então quando um ocorre, o outro ocorre também, eles podem ser causa do outro, né, mas para que um seja causa do outro é necessário que um preceda o outro, ou então eles podem ter uma causa comum, né? E uma das coisas que a ciência muitas vezes vai atrás é dessas causas comuns, que é o que explica que dois fenômenos aconteçam de forma simultânea e correlacionada. Então isso é um ponto importante. Outra questão que vai estar também sempre associada a essa construção conceitual, e aí isso muitos os realistas na filosofia da ciência dizem e defendem, é que não existem coincidências cósmicas, no sentido de que se você constrói um arcabouço conceitual consistente e que tem capacidade de explicar, de prever o que acontece no mundo, aqueles elementos, observáveis ou não, né, mas que fazem parte daquele arcabouço conceitual, eles devem existir, né, porque senão seria uma coincidência muito grande, uma coincidência cósmica muito grande que aquela teoria, com aquela estrutura e com aquela consistência interna a essa teoria, consiga prever e explicar os fenômenos da realidade e só eventualmente que aquelas entidades não observáveis que poderiam existir. Então, na explicação dessas causas comuns ou na explicação da regularidade do mundo, né, os realistas normalmente têm
esse elemento. Então, de fato, o que eles avaliam muitas vezes é que o movimento que nós temos na ciência é um movimento de descoberta, né? De descoberta, né? De entidades, de processos, né? Uma descoberta de como é a realidade, ela, como é que a realidade ocorre efetivamente, né? De forma mais existencial. E alguns outros avaliam que não é bem assim, né? Então tem uma discussão muito interessante. O Van Fraasen, ele, nessa imagem científica, ele faz essa discussão. Ele diz que na realidade na ciência o que nós fazemos são construções conceituais, e que nessas construções conceituais há uma explicação efetiva da realidade do ponto de vista dos fenômenos, mas esses outros elementos que são supostos existirem ou ocorrerem são mais específicos da teoria, né, e não tem uma aderência tão grande, uma aderência existencial, não existem, podem não existir de forma concreta, tá certo? Então, a gente na ciência, alguns dizem que a gente descobre coisas e outros dizem que a gente constrói para a partir dessas construções conceituais explicar os fenômenos que têm sua existência real. Mas vamos aqui primeiro, vamos fazer uma definição do que é uma teoria, né? A gente pode dizer que uma teoria, que as teorias elas dão conta dos fenômenos, ou seja, os processos e estruturas observáveis. Então, reforçando aquela ideia de que, e aquele conceito de que fenômeno é o que a gente consegue observar. Então, o que é que a teoria faz? Elas dão conta do fenômeno. Elas, postulando os processos, elas dão conta do fenômeno, postulando outros processos e estruturas que não são diretamente acessíveis à observação, que é aquilo que eu chamei de não observável. E que um sistema qualquer, e que um sistema de qualquer tipo é descrito por uma teoria em termos dos seus estados possíveis. Então, uma teoria, na realidade, ela vai tentar exatamente compreender, explicar os fenômenos, que a gente está definindo assim como dar conta do fenômeno ser isso, tá certo? E para isso ela vai postular processos e estruturas, muitas delas que podem não ser acessíveis à observação de forma direta, mas que ela vai tentar descrever os estados possíveis desse fenômeno, quais são os estados possíveis de ocorrência daquele fenômeno, né? Então ela vai tentar exatamente prever esses estados possíveis, e não só descrever os estados possíveis e depois prever esses estados, né? Explicar por que esses estados possíveis do fenômeno acontecem, tá certo? Então isso é uma definição interessante de teoria, né? Então a teoria ela se distingue do modelo. Existe uma diferença entre teoria e modelo, porque as teorias elas podem ser entendidas como um conjunto de declarações logicamente organizadas, com poder explanatório sobre eventos genéricos. Então, a teoria ela tem essa vocação de explicar eventos de forma mais genérica, mais global. Os modelos eles são mais específicos, né? Os modelos, a gente pode entender o modelo como sendo uma representação da realidade, representação de uma parte específica da realidade, e isso então, na realidade, o modelo ele não tem uma vocação de explicação mais genérica, mais global. Ele vai tentar explicar uma parte específica dessa realidade, e nessa explicação dessa parte mais específica da realidade, ele vai se apropriar de teorias, e ele vai também se apropriar, pode se apropriar ou não, de alguma inferência mais empírica, tá certo? Então, os modelos, então, eles vão ser, então, ter essa característica diferente das teorias, porque eles vão tentar fazer uma explicação e representar uma parte específica da realidade, tá certo? As teorias, a gente pode dizer que teorias pode ser, então, um conjunto de leis, né? A teoria pode ser construída pode ser entendida como uma forma mais axiomática, onde você faz algumas declarações e axiomas, e depois você, a partir dessas declarações, você sai deduzindo outras relações, né, dessa linha axiomática. Ou a teoria pode ser entendida de uma forma mais de um processo causal. Na realidade, tem várias escolas, cada uma delas define a teoria de uma forma diferente, com consequências práticas extremamente importantes. Com relação à questão de como é que a teoria se relaciona ao mundo,
eu já antecipei, existem então duas escolas, né? Que a gente vai chamar dentro da filosofia da ciência. Uma escola que é o que a gente vai chamar de realismo, e a outra é o antirrealismo ou empirismo. E o que distingue essas duas escolas tem a ver com aquilo que a gente chamou de observável, né? Realismo, o realismo, a ciência visa dar-nos em suas teorias relatos literalmente verdadeiros de como o mundo é. E a aceitação de uma teoria científica envolve a crença de que ela é verdadeira. Ou seja, o relato que é feito na ciência, de observáveis ou não observáveis, ele descreve exatamente como o mundo ocorre. Já o antirrealismo, que é a escola mais empirista, a teoria oferece relato verdadeiro do que é observável, tornando outras estruturas postuladas como um meio para tal fim. Então ela não infere que os não observáveis, né, que construídos na teoria, também são verdadeiros, né, mas são mais um meio para esse fim. Então, algumas entidades da física, né, algumas entidades que a gente não vai fazer algum tipo de observação mais direta, para os antirrealistas, aquilo não necessariamente faz parte do real, né, do mundo. O mundo não necessariamente é assim. Não obstante, tá certo? Existe aí uma explicação, e a explicação que ele dá sobre os observáveis é uma explicação verdadeira, né? E, nesse sentido, para o antirrealista, o que a teoria deve fazer é salvar os fenômenos, né? Descrever corretamente o que é observável. Isso é a tarefa da teoria. E a teoria pode estar aquém da verdade, né, mas apresenta virtudes, né? Ela está aquém da verdade porque ela não consegue identificar possibilidades do que pode acontecer nesse mundo não observável, né? E ela tem virtudes porque ela tem adequação empírica, ela tem abrangência, ela tem aceitabilidade relativa a diferentes propósitos, né? Então a adequação empírica é porque ela consegue fazer esse tipo de explicação para o mundo. Então um ponto importante que surge então dessa relação da teoria com o mundo, tá certo? É exatamente qual o critério de aceitabilidade que nós temos de uma teoria. Quando é que a gente pode dizer que uma teoria ela é uma teoria aceitável, tá certo? Uma teoria aceitável. Então a gente pode ter aqui algumas ideias sobre teoria aceitável. Nós temos aqui, podemos dizer com Poincaré, que a simplicidade do aparato conceitual utilizado representa o único critério significativo para decidir entre hipóteses e teorias rivais. Então, se você tiver duas teorias, você vai dizer que a teoria que você vai aceitar, né, como sendo aquela que representa melhor a realidade, é a teoria mais simples, né? Isso é uma tradição muito antiga, né? Desde a navalha de Ockham, que você tem entre duas teorias, a mais simples é a que tiver um menor número de axiomas, né, é a mais interessante. O próprio Newton, em princípio, no livro Princípio, ele também trabalha esse princípio da simplicidade como sendo um princípio científico extremamente válido, né? Mas não há nada do ponto de vista epistemológico, né, nem nada ontológico, nada da realidade que digamos assim, definam que esse princípio da simplicidade é um princípio em si verdadeiro, tá certo? É mais um critério que foi utilizado por muito tempo. O Kim ele diz o seguinte, que além do critério local de adequação da teoria com o domínio da experiência, que ele é correspondente, ou seja, além de um critério de que a teoria tem que corresponder à realidade e salvar o fenômeno, é necessário que haja também um critério de natureza mais global para a aceitação da teoria, para a escolha de uma teoria, tá certo? Então, essas várias teorias rivais, né, elas têm aí tem que ter uma coerência global entre a teoria que você está considerando como aceitável com outras teorias já estabelecidas. Então, um ponto importante que eu gosto muito dessa ideia é de que a teoria, que para além da simplicidade, é que a teoria ela tem que ter duas coisas. Uma, justificar e salvar os fenômenos, ou seja, ter uma boa aderência ao conjunto de dados ou observações que estão precisando ser justificadas, entendidas, explicadas. E, além disso,
ela tem que ter uma certa coerência e compatibilidade com outras teorias que já estão estabelecidas. Então, a teoria não só dialoga com os dados, mas dialoga com outras teorias. Então, não basta que ela seja simples na explicação daqueles dados. É necessário também que ela tenha uma relação de consistência, né? De coerência, na realidade, né? Coerência com outras teorias estabelecidas. Né? Aí você vai buscando aí já ter uma espécie de unificação desses conceitos, dos conceitos das teorias, né? Uma espécie de cadeia holística entre as diferentes teorias. Então, acho que isso aí é um critério interessante. Outro ponto também, outra forma de analisar esse critério de aceitabilidade de uma teoria é que a teoria é empiricamente verdadeira ou adequada se os dados duros coincidem com os modelos da teoria, ou mais exatamente se os sistemas físicos que constituem o alcance pretendido coincidem com os espaços de estados casualmente possíveis determinados pelas leis teóricas. Vamos tentar traduzir isso da seguinte maneira: é que a teoria, então, ela tem que ser empiricamente verdadeira ou adequada, e significa que ela tem que ter aí ela consiga explicar o conjunto dos dados que a gente, conjunto dos dados associados às observações que nós realizamos, tá certo? Dos sistemas físicos que a gente está analisando, né? E essa explicação, ela justifique as observações e consiga prever, né, dos fenômenos, quais são os estados possíveis que nós vamos ter daquele fenômeno, associado àquele fenômeno, né? Então, quais são as possibilidades que aquele fenômeno tem de ocorrer, tá certo? Então, quais são os estados casualmente, a análise dos espaços de estado que são causalmente possíveis determinadas pelas leis teóricas, né, associadas àquele fenômeno. Então, esse é um outro ponto importante. Mas o que eu gosto mais do critério de aceitabilidade de uma teoria científica, tá certo? É esse que o Maturana e Varela eles estabelecem, porque eu gosto muito de alguns dos anteriores que citei, mas esse do Maturana e Varela, eu acho que ele tem uma estrutura interessante. Que ele diz primeiro o seguinte, que a teoria científica, o que a gente vai atrás na teoria científica é de prover explicação sobre o mundo, né? Aí ele vai definir primeiro o que é uma explicação. A explicação é sempre uma proposição, né, que reformula ou recria as observações de um fenômeno num sistema de conceitos aceitáveis para um grupo de pessoas que compartilham um critério de validade. Ou seja, uma explicação, na realidade, quando você explica o que está acontecendo no fenômeno, você reconstrói o fenômeno a partir de uma base conceitual. Então, aquela base conceitual consegue fazer estabelecer a ocorrência, as causas da ocorrência daquele fenômeno, né? E essas relações, essa explicação se dá num sistema de base conceitual que é aceitável, né, como válido por um grupo de pessoas, que compartilham um certo critério de validade, né? Então, esse é um ponto importante. As pessoas dizem o que é válido, o que não é válido naquela teoria, tem um critério de validade, como a gente começou a discutir, né? E ele diz o seguinte, que existe uma sequência de 4 fases nesse processo, né? Primeiro, a gente tem que fazer uma descrição do fenômeno ou fenômenos e explicar de maneira aceitável para a comunidade de observadores. Então, faz uma descrição dos fenômenos que descreva mais ou menos ali, explique de maneira aceitável como é que esse fenômeno está ocorrendo. Depois a gente faz um segundo movimento, que é um movimento de proposição de um sistema de conceitos capaz de gerar o fenômeno e explicar de modo aceitável para a comunidade de observadores, que é uma hipótese explicativa. Então, depois que a gente descreve esse fenômeno, a gente propõe conceitos que expliquem a ocorrência daqueles fenômenos, daqueles estados possíveis que os fenômenos podem ter. A partir disso feito, e a comunidade aceitar que essa explicação é uma explicação já razoável, a gente começa a fazer um outro movimento, que é o movimento de dedução. A partir dessa base conceitual,
de outros fenômenos que não são, não estão diretamente associados ao fenômeno inicialmente observado. Então nós vamos aqui deduzir outros fenômenos que aconteceriam em função dessa teoria. E a partir dessa dedução desses novos fenômenos, nós vamos tentar identificar no mundo esses novos fenômenos, tá certo? E a partir dessa dedução desses novos fenômenos, que a identificação de que eles existem, reinicia o processo de descrição desse novo fenômeno e toda a sequência volta a ser operacionalizada. Tá, então eu acho que isso, eu gosto muito disso. Isso inclusive ele é uma estrutura que em grande medida a gente observa na prática da atividade mais científica, né? Acho que isso é uma estrutura muito interessante, tá certo? Então, vamos voltar aqui à teoria e modelo. A gente pode dizer que os modelos, então, como é que eles vão se associar às teorias? Então, os modelos eles podem ser considerados como subsidiários das teorias, ou os modelos podem, às vezes, ser entendidos até como independentes da teoria. Então, para alguns grupos que analisam que os modelos são subsidiários da teoria, uma teoria é considerada um conjunto de sentenças numa linguagem formal, e o modelo é uma estrutura que torna todas as sentenças de uma teoria verdadeira. Tá certo? Então, essa é uma linha que acha que o modelo, que infere ou analisa ou postula que o modelo ele é subsidiário da teoria. E tem outros grupos, né, tem outra visão que postula que os modelos eles são independentes das teorias. Né? O modelo, então, é um afastamento mais radical de uma análise de modelos centrada na teoria. É a compreensão de que existem modelos que são completamente independentes de qualquer teoria. Então, o modelo ele existe de forma independente das teorias. Você pode incorporar teorias nesse modelo e pode ter aí algum tipo de inferência mais prática, conceitual, empírica na construção desses modelos, né? De alguma lei, alguma coisa mais empírica que ainda não teve ainda uma justificação mais teórica. Então tem essas duas formas que são postuladas para a questão dos modelos. O que é um modelo o que é um modelo em si, né? Então, o que é um modelo? Do ponto de vista ontológico, que seria um modelo? Então, modelos eles podem ser objetos físicos, são modelos materiais, né? Com um modelo reduzido de alguma obra, por exemplo, de uma barragem, etc. Esses modelos podem ser objetos ficcionais, não materiais, né? Construções mais conceituais. Os modelos podem ser estruturas teóricas de conjuntos. Os modelos são descrições de processos, fenômenos e equações associadas ao mesmo. Então, na realidade, o modelo ele pode ter diferentes formas de ocorrer, tá certo? Mas qual é a função cognitiva do modelo? Né? Para que é que o modelo nos auxilia em termos da compreensão sobre o que acontece no mundo? Então, os modelos eles nos ajudam, né, a aprender sobre um mundo, né? Então, na construção do modelo, a gente tem condição de entender regras, né, fixas que começam a ser estabelecidas no mundo, né, essas regularidades, começam a gente poder ter algum tipo de identificar mecanismos que consigam explicar como é que as coisas se encaixam, né? O modelo também ele pode ter uma aplicação que a gente pode aprender sobre o sistema alvo. Então, primeiro a gente pode, no modelo, aprender sobre os processos, né, sobre as interrelações que vão existir de diferentes momentos, componentes, processos que vão existir na realidade, né, diferentes fenômenos. Segundo, a gente pode aprender mais de forma mais específica sobre um sistema ou um momento mais específico, né, da realidade, né, um momento mais específico da realidade. Né. O modelo ele nos ajuda a explicar, né, e ele nos ajuda também a entender, ele nos ajuda a explicar o mundo, né, como é que as coisas estão acontecendo e a entender como esse mundo ele ocorre, certo? A gente pode dizer que os modelos eles podem ser classificados em função de suas funções, né?
Então tem a discussão também do que é que o modelo, como é que os modelos eles podem ser classificados. Tem uma classificação que existe, é que existem modelos que são representativos e modelos teóricos. Modelos representativos eles representam uma parte específica da realidade. Então, na realidade, até quando eu fiz a primeira definição do que era o modelo, eu foquei muito nesses modelos representativos, porque eles, em grande medida, são os que nós utilizamos mais em hidrologia, esse tipo de modelo como uma representação da realidade. E também tem o que a gente pode chamar de modelos teóricos, que representam uma teoria e que interpretam as leis e os axiomas dessa teoria. Nós estamos muito numa escola mais aqui de representação, representacionista dos modelos, tá certo? Então os modelos são representativos, né, nessa escola que eu estou sinalizando. Os modelos são esquemas abstratos da realidade, construídos de forma a selecionar os fenômenos de maior relevância para o problema e objeto de investigação. Então o modelo é uma abstração, é uma construção que vai ser uma construção conceitual sobre uma determinada realidade. E os modelos sempre são uma estrutura simplificada da realidade, que representam as características ou relações sob uma forma mais generalizada. Então, o modelo, ele não há modelo, e nem nós conseguiríamos intelectualmente fazer isso, representar todos os aspectos da realidade. Né? Como diria o Goethe no Fausto, crise é a teoria e verde é a árvore da vida. Né? Que a gente tenta observar a realidade e quando a gente vai fazer uma construção do modelo, a gente tenta identificar quais são os elementos mais importantes, essenciais, mais relevantes para aquela realidade, no processo aí de abstração, né? E a partir desses elementos a gente tenta reconstruir o que ocorre na realidade, reconstruir algum tipo de estrutura conceitual que permita a gente inferir, explicar, tá certo? Prever o que está acontecendo no mundo, né? Naqueles fenômenos que estão sob nossa observação. Então, o modelo, desse sentido, é uma construção cultural, né? É uma ferramenta construída pelo homem para poder entender a realidade, né? Então, é assim que a gente entende um pouco esses modelos como elementos de representação. Os modelos teóricos, eles já têm uma lógica um pouco diferente. Eles são definidos como interpretações ou realizações de uma teoria ou lei geral sobre um determinado fenômeno. Então, eles estão mais aderentes, eles são mais integrados a essa base conceitual, essa base teórica. Né? Mas o que é que esses modelos eles representam na prática científica? Né? Tem dois posicionamentos antagônicos, né, sobre a utilização e os modelos na prática científica. Tem uma visão sintática das teorias, que para a qual o modelo científico é considerado interpretação alternativa de certa teoria, e assim é visto como irrelevante para a ciência, não é nossa abordagem. E tem uma visão mais semântica das teorias, que concebe os modelos como componente essencial e integrais da teoria, possibilitando testá-las e fornecer suas explicações. Então, para a gente é um pouco mais essa visão mais semântica aí das teorias, é a forma como ela enxerga os modelos, né? Que a gente vai conceber o modelo então como uma componente essencial e integrais, inclusive das teorias, possibilitando testar as teorias e fornecer suas explicações. Né? Então, a visão semântica das teorias sugere abolir o cálculo formal e enxergar uma teoria como uma família de modelos. Né? Então, na realidade, o que a gente vai ter nessa escola aí a teoria, então, é uma família de modelos. Né? E então, a base para isso, o modelo, então, ele passa a ter um papel essencial. Né? A última fase da filosofia da ciência, ela tem um movimento muito importante do que a gente vai chamar desses modelistas. Né? E a capacidade dos modelos em expressar uma relação verdadeira, então a gente tem então aquelas duas escolas que eu falei para vocês, o realismo científico e o antirrealismo, que nós já discutimos anteriormente. Né? O realismo científico defendendo o argumento de que os modelos possuem valor ontológico, se você explica a realidade como
como ela ocorre, e nesse sentido deve expressar aproximadamente e provisoriamente a realidade, e os antirrealistas não julgam necessário compromisso com entidades do ponto de vista ontológico, né? Principalmente aquelas entidades que a gente vai falar que são as não observáveis. Sob essa perspectiva, as hipóteses sobre o mundo são construções mentais que se impõem não por seu caráter referencial, mas em função de sua capacidade explicativa. Então, aqueles não observáveis, eles não têm um compromisso ontológico, ou seja, eles não têm aí, a teoria não requer que eles existam efetivamente. O que tem que existir e o que tem que ser justificado são os observáveis, são os fenômenos, né? Então, isso é a linha antirrealista. Obviamente, os dois inferem que o mundo existe independente existe de uma forma autônoma, né? Existe um mundo, tá certo? Então, existe essa diferença entre realismo e antirrealismo, né? Não obstante essas duas escolas terem uma forma de enxergar as teorias de forma diferente, os modelos, elas têm uma coisa em comum, né? Apesar de elas adotarem visões antagônicas, realistas e antirrealistas concordam em um ponto sobre a questão da explicação científica. As teorias e os modelos são capazes de explicar de maneira bem sucedida os fenômenos, ou seja, o mundo observado. E nesse sentido, modelos e teorias são, além de instrumentos de descrição, instrumentos de explicação científica, e assim fundamentais para a aquisição do conhecimento científico sobre o mundo. Tá certo? Então, isso é um ponto de partida que os modelos e as teorias eles têm a capacidade de explicar como é que o mundo ocorre e prever os estados possíveis dos sistemas. Então, essa é uma introdução sobre essa discussão sobre conceito, sobre teorias e modelos do ponto de vista mais abrangente, do ponto de vista da filosofia da ciência, para que a gente agora possa, em seguida, trabalhar esse conceito do que é modelo, olhando de forma mais específica os modelos hidrológicos, né? E aí a próxima pergunta é exatamente o seguinte: e daí? O que é um modelo hidrológico? E nisso nós conversaremos no nosso próximo vídeo. Obrigado.